nós estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando sobre as eleições que aconteceram no domingo. Nesse segundo bloco eu converso com Marcelo Azevedo, que é presidente do PT aqui de Montenegro. Marcelo, como é que foi então esse primeiro turno aí, né? Essas eleições, Tarso, o candidato, ficou em segundo, né? Contrariando as pesquisas, né? Como é que o PT reage a isso? Bem, primeiramente é importante que se diga que esse processo eleitoral, ele evidentemente que ele não se encerra por ele mesmo, né? Ele, na verdade, existem várias, vamos colocar assim, variáveis, né? E essas variáveis, elas inclusive antecederam o próprio processo eleitoral, né? Nós sabemos que o fato de nós sermos governo, né, de estarmos praticamente com uma experiência em curso de 4 anos, né, de gestão pública à frente do Estado, isso, enfim, traz algum desgaste, né, quer dizer, traz também, do ponto de vista da exposição pública do nosso projeto, diante, né, os meios de comunicação os mais difusos possíveis, uma exposição permanente que ela não necessariamente ela se pauta por aquilo que o governo de fato faz na vida das pessoas, né? Nós sabemos que o governo Tarso, quando ele assumiu no ano de 2011, ele assumiu com um papel de justamente, né, afirmar a dimensão do Estado enquanto emulador de políticas públicas que sustente primeiro a retomada do papel do Estado no seu desafio histórico, que é de promover a cidadania, promover justamente direitos sociais os mais amplos possíveis e para todos os setores da sociedade gaúcha, e isso evidentemente que aportado num tripé, que é o tripé das políticas públicas, né, associadas ao desenvolvimento socioeconômico da nossa sociedade, e que evidentemente isso perpassa um estímulo a uma cultura que é uma cultura da aquisição de direitos, né? Quer dizer, nós tivemos ao longo dos 4 anos de governo um processo radicalmente transparente e democrático, que foi o sistema de participação popular e cidadã, que procurou estimular a voz ativa dos homens e mulheres do nosso Estado, para que se pudesse definir as prioridades do ponto de vista da aplicação do recurso público na órbita do Estado em direção à sociedade gaúcha. No que pese, né, que nós tivemos evidentemente grandes feitos nesse governo e havendo tempo nós vamos procurar nos deter a questões bastante específicas, nós evidentemente que saímos um tanto que surpresos, né, desse processo do primeiro turno, mas como eu disse, né, quer dizer, as outras variáveis que perpassam todo esse processo, elas acabam incidindo no resultado, né? Nós tivemos durante um bom período uma quase que polarização da candidatura do nosso governador Tarso Genro com a candidatura da senadora Ana Amélia Lemos, né? E esta polarização, de uma certa forma, ela acabou concentrando também um certo grau de desgaste entre ambas as candidaturas. O prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori, que vinha como uma terceira opção do eleitorado gaúcho, ele evidentemente que ele não ficou exposto a esse desgaste público, né? É verdade que se repetiu aqui um fenômeno que nós já observamos na eleição de 2002, quando nós tivemos a eleição do então governador Germano Rigoto, né? Ou seja, tínhamos uma polarização exacerbada entre 2 candidaturas naquele período, né? E correu por fora então a candidatura de Germano Rigoto, então do PMDB. Nesse processo eleitoral nós tivemos digamos, uma movimentação do tabuleiro da política eleitoral muito semelhante. O que nos leva a crer que agora, no segundo turno, por conta do volume de ações que o nosso governo teve, e que são ações que elas evidentemente elas vão ter um espaço de exposição, um espaço de afirmação muito mais contundente agora nessa reta final de período eleitoral, isso dá uma boa margem para que o nosso governador Tarso Genro ele possa estabelecer uma interlocução com a sociedade gaúcha de forma a afirmar, né, quer dizer, esses feitos, e evidentemente que a população gaúcha ela vai ter, na minha opinião, melhores condições de avaliar as 2 biografias, né, das 2 candidaturas que estão postas nesse processo eleitoral. E essas 2 biografias elas passam pelos feitos não só individuais das figuras públicas, mas também daquilo que elas sustentam enquanto projeto de sociedade, projeto de governo,
que justamente busca colocar o Estado, né, como elemento central na vida das pessoas, no que diz respeito a essa busca incansável, né, de que o Estado, ele sim, ele é um instrumento que ele alavanca a cidadania, ele alavanca o desenvolvimento socioeconômico e cultural de toda uma sociedade, né? E nisso nós entendemos que nós temos muito bons argumentos para fazermos o convencimento do eleitorado de que a melhor alternativa para o Estado do Rio Grande do Sul e que vem se constituindo no novo na política, né, justamente é a continuidade de um governo que vem dando certo e vem demonstrando por seus índices os acertos, né, que a política institucional no Estado vem tendo nos últimos 4 anos. Culturalmente, aqui o Estado ele não reelege governadores, né? É muito difícil ter isso. Isso de alguma forma preocupa, já que o Tarso busca uma reeleição, né, governador aqui do Estado. Vocês trabalham com essa hipótese, com essa questão cultural mesmo? De que forma isso também pode ser revertido e se transformar numa campanha positiva, né? Então, nós temos, digamos, por tradição, né, a busca da quebra de paradigmas, né? Nós tivemos a primeira quebra de paradigma no estado do Rio Grande do Sul de todas as eleições em curso, que foi justamente no ano de 2010, quando nós elegemos o governador Tarso Genro no primeiro turno, né? Quer dizer, nós nunca antes na história das nossas eleições aqui no estado tivemos fenômeno semelhante, nunca, né? Quer dizer, é evidente que nós estamos agora perseguindo um outro paradigma, que é justamente reeleger um governador num estado que nós sabemos que a polarização do debate público ela digamos, uma variável permanente, né? Ou seja, nós temos aqui a cultura da disputa dos chimangos e maragatos, nós temos uma certa grenalização da vida pública, mas isso evidentemente não resume, na nossa opinião, aquilo que, digamos, muitas vezes constitui, né, quer dizer, a tessitura mais ampla desse processo de disputa de rumos da sociedade gaúcha. Evidentemente que nós temos que lançar mãos de vários elementos para constituir a viabilidade do nosso projeto ser reeleito agora no segundo turno, e evidentemente que isso passa pela afirmação dos vários elementos daquilo que constitui as nossas realizações de governo nos últimos 4 anos, né? Então, eu diria assim que para nós é um desafio buscar a reeleição agora no segundo turno. Esse é um espaço para que a gente possa conhecer também as propostas do PT para esse governo, né? Gostaria que tu falasse um pouco dessas bandeiras aí levantadas pelo partido, né? O que se pretende também no governo do Estado, quais são as propostas aí de Tarso? Na nossa opinião, enfim, nós viemos construindo com Unidade Popular pelo Rio Grande, né? Que ela se constitui de vários partidos políticos e de vários segmentos da sociedade civil organizada e que entendem justamente que, em primeiro lugar, né, o Estado ele tem que repor a sua dimensão, que é uma dimensão emuladora, né, do desenvolvimento da nossa sociedade gaúcha, né? Nós, por muito tempo, né, ficamos reféns de uma visão do Estado mínimo, né, que é um Estado que ele não promove o desenvolvimento da nossa sociedade como deveria desenvolver, e na nossa opinião esse é o objeto central da nossa visão de governo, né? Ou seja, termos um Estado forte, termos um Estado que justamente tem capacidade de dialogar com a sociedade gaúcha a partir das várias dimensões apresentadas ao longo do projeto que nós viemos desenvolvendo no estado do Rio Grande do Sul, por meio de políticas públicas, que são políticas públicas que têm alinhamento direto com as políticas de Brasília, né? É muito importante nós dizermos que o governo Dilma, enfim, os últimos 12 anos, né, desse ciclo virtuoso que nós temos encontrado aqui no país e com reflexos para o estado do Rio Grande do Sul, esse ciclo nós não podemos justamente nos descolar dele, né? Quer dizer, a presidenta Dilma representa muito bem isso, o governador Tarso Genro no estado do Rio Grande do Sul também representa, e a nossa ideia é justamente trabalhar esta dimensão. É evidente que nós observamos no último período no estado do Rio Grande do Sul, e queremos dar continuidade a isso, a políticas públicas extremamente importantes que passam pela afirmação justamente de direitos, né, como o direito à moradia própria, digna, de qualidade, e a preços subsidiados, né, pelo próprio Estado, né? Quer dizer, pelo programa Minha Casa Minha Vida, que vem promovendo uma ampliação justamente do acesso à moradia própria a amplos setores da sociedade gaúcha,
Aqui na cidade de Montenegro nós tivemos exemplos formidáveis nesse sentido, né? O PAR, ali nas proximidades do Senai, né, da assistência social, que promoveu ali o acesso a mais de 140 moradias populares, né, a preços subsidiados ali para os trabalhadores aqui de Montenegro. Nós tivemos também agora, no último período, as unidades habitacionais ali do conjunto da 5 de Maio, que ampliou também direitos para vários trabalhadores e trabalhadoras aqui da nossa cidade, ou seja, no âmbito da reforma urbana, né, e da moradia digna, né, de qualidade para os trabalhadores do nosso estado, nós queremos continuar com um processo que ele vem ampliando esse direito no estado do Rio Grande do Sul. Na questão da infraestrutura, hoje nós sabemos da ampliação e da qualificação da malha viária pela qual o estado ele vem passando no último período, principalmente se nós levarmos em conta justamente essa busca de saneamento das contas públicas do estado, que foi um esforço permanente que o governador Tarso fez no último período, inclusive viabilizando o aporte de recursos do BID e de outras instituições internacionais para que subsidiasse aportes de recursos importantes para o nosso estado, e sem dizer, né, também da parceria estabelecida com o governo federal, onde eu cito o exemplo aqui da BR-448, né, que é um elo de ligação permanente, efetivo de estímulo, né, quer dizer, o desenvolvimento de várias cadeias produtivas do nosso estado e também viabilizando uma significativa melhora da circulação de passageiros, né, quer dizer, de pessoas que se locomovem para diferentes partes do nosso estado. E eu cito a BR porque, na verdade, ela é simbólica, né, do ponto de vista digamos, da sua expressão, né? E a gente vai observar que esta ampliação ela é uma ampliação de infraestrutura via o PAC 2, que inclusive aqui na cidade de Montenegro, no último período, está tendo um aporte de mais de 19 milhões de reais para a melhoria da infraestrutura da nossa cidade, com impactos no saneamento urbano, justamente na melhoria das nossas vias de acesso aqui da cidade, na melhoria da infraestrutura de um modo geral, que a gente sabe que muitas vezes isso envolve obras que são obras que elas são enterradas, né, porque elas não aparecem do ponto de vista da sua visibilidade, mas que objetivamente cumprem um papel fundamental na qualidade da vida das pessoas, né? Na área da educação nós queremos continuar com a valorização do magistério. É importante que se diga que do último governo para o governo atual nós tivemos uma valorização que ela sobressai aos olhos de qualquer um. O governador Tarso Genro reajustou o magistério estadual em 76%, né? Ou seja, nós tivemos uma valorização nos últimos 4 anos não vista para nenhuma categoria, seja ela da iniciativa pública ou privada do país, né? É importante que se diga isso, são 76% de reajuste para os professores do estado do Rio Grande do Sul, que se contrapõe a pouco mais de 10% de reajuste. E aí eu vou pegar os 2 últimos governos que antecederam o governo do nosso governador Tarso Genro. Ou seja, por isso só é importante que a gente diga que o nosso governo ele não só valoriza justamente o nosso trabalhador em educação, mas também procura ampliar e qualificar o processo educativo a partir da melhoria da nossa infraestrutura das escolas em todo o interior do estado, né? A segunda Coordenadoria Regional de Ensino, na qual Montenegro ela está, digamos, incluída, né? Assim como várias cidades de diferentes vales aqui da região, nós vamos observar uma melhoria significativa, não só da ampliação de salas de aula, da ampliação de espaços de lazer e prática esportiva, aplicação de recursos para aquisição de equipamentos de informática, com aquisição de laboratórios de informática de livre acesso aos nossos estudantes, e também uma melhoria também nas edificações que as nossas escolas possuem, e também nós temos elementos bastante simbólicos nesse sentido. Por último, dizer que a área da saúde ela é uma área estratégica para o nosso governo. O Hospital de Montenegro recebeu um aporte de mais de 300% do seu orçamento se comparado com os governos anteriores, o que significa dizer que nós tivemos uma melhoria ampliada da qualidade do atendimento médico de ponta para a nossa comunidade no âmbito geral, né? Nós temos hoje um hospital que atende 100% SUS, né? Tivemos ampliação de leitos, tivemos aquisição
da nova UTI, inaugurada muito recentemente aqui na nossa cidade, a UTI neonatal, ou seja, amplia-se consideravelmente um direito de uma saúde digna, de qualidade, por meio dessa questão orçamentária, ou seja, sanar o Estado do ponto de vista das nossas políticas é fundamental para que a gente recoloque o Estado nessa dimensão, que ela é uma dimensão que amplia direitos para todos os trabalhadores e trabalhadoras e todos os segmentos da nossa sociedade gaúcha. Marcelo, para a gente encerrar então esse programa, aí já citaste alguns exemplos aí de benefícios e melhorias que a cidade e a região teve a partir, já nesse primeiro governo Tarso, né? Se eleito nesse segundo mandato aí, Montenegro e região continuam sendo beneficiadas, continuam recebendo aí melhorias? Com toda certeza, esse ciclo ele permanece e, na verdade, ele se amplia, né? Porque, na nossa opinião, essa busca de saneamento das contas públicas é um processo que ele é um processo estrutural, né? Quer dizer, à medida em que se vai estruturando a oxigenação da máquina pública e da sua capacidade de dialogar com a sociedade gaúcha como um todo, é evidente, né, que esse processo ele é um processo que ele vai num crescente, né? Então, no crescente significa dizer o quê? Que nós vamos ter uma ampliação de recursos de uma órbita bastante considerável, né? Hoje, se nós olharmos para o que foram as conquistas em nível federal do governo Dilma, nós vamos pegar o exemplo do pré-sal, né? O pré-sal que destina hoje valores consideráveis daquilo que será explorado praticamente já no ano que vem para a área da educação, para a área da saúde, para outros setores estratégicos da sociedade brasileira, e esses recursos eles vêm acrescentar somas enormes, né, de valores que justamente vão ter impacto nas políticas públicas no âmbito geral em todos os estados da federação, com consequências bastante positivas para as nossas prefeituras do interior, né? Quer dizer, hoje a gente costuma dizer que o problema do gestor público municipal ou estadual na relação com o âmbito federal não é a falta de recursos, é a falta de projetos, né? Quer dizer, então, nós evidentemente, com a participação popular consolidada no Estado, via o sistema de participação popular e cidadã, evidentemente que com essas políticas públicas setoriais que são fundamentais para que a gente continue alavancando o desenvolvimento do Estado e ampliando a cidadania de amplos setores da sociedade gaúcha, e com esse saneamento das nossas contas públicas e essa relação devida que nós temos hoje de pacto federativo com a União, nós queremos sim continuar com aquilo que na nossa opinião é o novo na política, né? E o novo na política é restabelecer o papel do Estado diante dos seus desafios históricos junto à sociedade gaúcha. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa, para a gente conhecer mais sobre essa proposta de governo Tarso para esse segundo turno aí de eleições. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição para o debate. Muito obrigada. O programa não é bem assim de hoje, então fica por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira.